Estamos de volta, parte 2 do vídeo agora. E talvez tenha a parte 3, hein? Porque eu acho que não vai dar tempo de fazer todas nesse vídeo aqui, não. Vamos ver. Se der tempo, deu. Se não der, a gente faz a parte 3, beleza? Então a gente parou aqui no exercício número 7, né, pessoal? Vamos agora resolver o exercício número 8. Eu não lembro também se eu passei esse como dever de casa, pessoal. Mas é tranquilo também de resolver aqui a questão número 8. Ela tá um nível acima também do que a prova, né? Mas assim, é sempre bom fazer, né, gente? É sempre bom fazer exercícios mais difíceis, porque se chegar ao mais fácil, você também sabe resolver, né? Então, a questão 8 fala o seguinte: ó, a altura da imagem de um objeto posicionado a uma distância P1 do orifício de uma câmara escura corresponde a 5% da altura desse objeto. A altura da imagem desse mesmo objeto posicionado a uma distância P2 do orifício da câmara escura corresponde a 50% da sua altura. Aí calcule P2 em função de P1. Beleza. Aqui é o seguinte, pessoal. Nós temos um primeiro posicionamento P1 desse objeto. E esse posicionamento P1, ele gera uma imagem que equivale a 5% do tamanho do objeto. 5%, pessoal, se a gente fosse expressar em números, seria 5 dividido por 100. Tudo bem? 5%. Então é como se a imagem, né, fosse 5 vezes aí o objeto dividido por 100, beleza? Isso na posição P1. Na posição P2, ele conseguiu que a minha imagem gerasse, né, um tamanho de 50% do objeto. 50% em números, né, pessoal, ficaria 50 O sobre 100. Tudo bem? Você pode até cortar um dos zeros aqui, ó. Seria equivalente a 5 por 10, né, pessoal? 5 por 10, só 5O por 10. Você pode também, se você quiser, simplificar por 5 aqui, né? Pode simplificar por 5. Eu vou deixar assim, porque eu já resolvi essa questão antes. Eu já sei que o 5 ele facilita mais a nossa vida, tá? Deixa o 5 aí. O que que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai pegar, vamos chamar essa imagem aqui de imagem 1 e esse cara aqui de imagem 2, beleza? Eu vou pegar a equação da câmera escura, que é I sobre O igual a P' sobre P. E aí a gente vai substituir essa equação duas vezes. Uma vez utilizando o P1, outra vez utilizando o P2. Tudo bem? Então, primeiramente, pensando aqui no P1, deixa eu puxar uma linha aqui. Pensando ali no P1. No P1 fica assim. O I seria não I, né? No caso, seria 5O sobre 100. Aí, como o O está na parte de baixo da equação, ele aparece aqui, ó, pessoal. Eu estou substituindo, ó, só para ficar bem claro, eu estou substituindo no i esse valor aqui, ó, de 5O sobre 100. Por isso que ficou daquele jeitinho ali, tá, pessoal? Então fica 5O sobre 100O. Igual P' dividido, aí o P vai ser o P1. Tudo bem? Aí aqui ó, você pode cortar os ossos, né? Que ficou o O em cima e embaixo. E eu vou isolar aqui o P1. O P1 está dividindo, vai passar multiplicando. Eu vou isolar, na verdade, o P', né, pessoal? Então, ficaria assim, é como se o P' ele fosse igual a 5 vezes o P1 dividido por 100. Beleza? Vamos guardar isso daqui em uma caixinha, fazer uma caixinha rosinha aqui. Beleza. Vamos agora fazer a mesma coisa. Eu vou substituir na fórmula, só que agora eu vou substituir o P2. P2. Aí como é que vai ficar? Vou colocar no I agora, vai ser 5O sobre 10. Aí como o O está na parte de baixo, fica O aqui também, né, pessoal? Igual a P' sobre, agora é o P2 que aparece aqui no lugar do P. Aí vamos isolar o P' de novo, né? Lembrando que apareceu O embaixo e em cima, ó, você pode cortar. Então, o P', ele seria 5P2 sobre 10. Beleza. Vamos guardar isso aqui numa caixinha rosa também. E aí, né, galera, é o que eu sempre comento com vocês nas aulas, né, de câmara escura. Na câmara escura, o I, ele depende do P, né? Porque dependendo da posição que você coloca o objeto, que é o P, você gera tamanhos de imagens diferentes. Agora, o P' e o O, eles sempre vão ter o mesmo valor, né? A não ser que você mude o tamanho do objeto ou mude a própria câmara escura,
né? Então, esses pelinhos que a gente encontrou aqui, eles são os mesmos, né, galera? Então, você pode escrever o seguinte, ó, que 5p2 sobre 10 é igual a 5p1 sobre 100. E aí, ó, por isso que eu deixei o 5, tá, pessoal? Porque agora você pode cortar, ó, 5 com 5, né? E um zero aqui vai embora com esse zero. Ou seja, P2 é igual a P1 sobre 10. Tudo bem, pessoal? P1 sobre 10. Essa questão aqui não tem alternativa, né? Essa aqui é a resposta, tá, pessoal? Então, ela é uma resposta aberta assim mesmo. Ele poderia talvez ter cobrado a resposta em porcentagem. Como é que seria essa resposta em porcentagem, né, pessoal? Como o P1 está dividido ali por 10, isso significa que já existiu aqui um 10, né, pessoal? Seria 10p1 sobre 100, né? Se eu cortar o zero aqui, ó, eu volto para o que eu tenho ali de vermelho, né? Então, é como se o P2 fosse 10% do P1, tudo bem? É como se o P2 fosse 10% aí do P1, né? Se fosse uma questão de alternativa e ele tivesse pedido a resposta em porcentagem, tudo bem? Então tá aí, mais uma questão resolvida. Agora, se você tiver com o livro na mão aí, você vai avançar algumas páginas. Você vai lá para a página 286, que aí a gente vai começar a fazer as questões aqui de espelho plano. Tudo bem? Então, vamos começar aqui na questão número 2. O menino observou que os raios da luz solar atingiam seus olhos paralelamente ao solo plano e horizontal após refletirem no vidro plano de um automóvel. Sabendo que o raio incidente e o raio refletido estavam em um mesmo plano vertical e que a inclinação do vidro do automóvel em relação ao horizontal era de 50 graus, o menino concluiu que a inclinação θ dos raios incidentes do vidro em relação à vertical era d. Vamos verificar, né, meus jovens? Aqui é o seguinte, ó, galera. É, Esse ângulo aqui de 50 graus e esse ângulo aqui que eu vou desenhar agora, ó, vou fazer ele de preto aqui também, ó, eles são alternos internos. Bem, pessoal? Então, eles são iguais. Então, esse cara aqui, ele também vale 50 graus, beleza? Esses raiozinhos que estão aí de vermelho na nossa questão, eles são frutos de, né? Esse primeiro que chega aqui é um raio que a gente chama de raio incidente, que sofre uma reflexão, né? Aí aqui eu tenho um raio refletido. Então, entre eles aqui, nós temos uma reta normal, tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se dá certo esse recurso aqui, eu nunca testei, de fazer o pontilhado assim, mais ou menos. Eu vou fazer uma reta reta mesmo, tá, pessoal? Então, ó, bem aqui, né, entre esses dois raios eu tenho uma reta normal, tudo bem? Bem aqui, ó. Entre esses dois raios eu vou ter uma reta normal. Eu sempre faço essa reta pontilhado, né, pessoal? Faço com pontilhado, mas aqui no meu aplicativo fica um pouco ruim de fazer o pontilhado, de visualizar. Então eu vou fazer essa reta ela cheia mesmo, tá? Mas aí tenha na sua mente, né, que a reta normal a gente sempre faz um pontilhadinho aqui para ela, tá? Então ela tá aqui e ela tá aqui também, beleza? Qual é a característica, né, pessoal, de uma reta normal? A reta normal, ela faz 90 graus com a superfície, ó. Então, essa reta normal com essa superfície aqui, ó, que no caso é o espelho, né, que está agindo aqui nessa questão, tem 90 graus, beleza? Ou seja, se esse pedacinho aqui vale 50 graus e aqui tudo é 90, esse pedacinho aqui de dentro que eu fiz de rosa aqui, ó, ele tem que ser 40 graus para poder completar os 90, tudo bem, pessoal? E entre a reta normal e os raios, eu sempre vou ter, galerinha, eu sempre vou ter ângulos iguais. Então, se aqui é 40, aqui também é 40 graus, tudo bem? E aí, um outro detalhe muito importante é o seguinte, ó, agora eu vou fazer aqui de verde, bem grandão aqui, ó. Daqui, ó, pessoal, desse raio para cá, ó, é perpendicular também, ó. Então, aqui, verdão, também é 90 graus, tudo bem? Aí dentro desse de 90, ó, eu tenho esse cara de 40, esse cara de 40, ou seja, já deu 80. Então sobrou para o meu ângulo θ somente, ó, 10 graus. Tudo bem, pessoal? Então a nossa alternativa aqui seria o 10 graus da questão número 2, beleza? Então a questão aqui não tem quase nada de física aqui, né, pessoal? A única parte de física é fazer a reta normal.
O restante é você ter essa manha de saber brincar com esses ângulos aí. Tudo bem? Bom, vamos para a questão número 5. Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com a parede, onde se encontra afixado um grande espelho plano. Enquanto caminha com velocidade de 1 metro por segundo em uma direção perpendicular a esse espelho e no sentido de aproximar-se dele, essa pessoa observa que, relativamente ao seu corpo, a sua imagem. Bom, fizemos essa questão em sala, né, pessoal? Tenho aqui uma pessoa, aí eu tenho aqui um espelho, aí a imagem da pessoa, deixa eu ver, eu fiz ela três quadradinhos, então a imagem dela vai estar aqui, ó. Galera, se essa pessoa tem uma velocidade de 1 metro por segundo em direção ao espelho, a imagem dela também vai se movimentar em direção ao espelho aqui, né, com 1 metro por segundo. E ele pediu aqui a velocidade, ó. Enquanto caminha com velocidade de 1 metro por segundo em direção perpendicular a esse espelho no sentido de aproximar dele, essa pessoa observa, ó, essa informação é importante, ó, que relativamente ao seu corpo, a sua imagem. Então é o seguinte, ó, não está perguntando a velocidade da imagem, está perguntando a velocidade relativa entre a pessoa e a imagem. Então, se é a velocidade relativa, você tem que fazer uma soma dessas velocidades, já que elas estão se aproximando. Seria uma velocidade, então, de 2 metros por segundo, né, pessoal? E aí, se eu me aproximo do espelho, a imagem se aproxima de mim, né, pessoal? Então, a alternativa mais adequada aqui seria a letra B. Tudo bem? Que a imagem se aproxima com a velocidade de 2 metros por segundo. Tá bom? Então, cuidado aí com essas questões de velocidade aí relativa. Tudo bem, pessoal? Cuidado. Bom, mais uma vez agora a gente pula para a parte do consolidando, né? Aí vai iniciar aí a questão da numeração. A gente vai fazer agora a questão número 1 do consolidando. Para fazer a sua escova progressiva, procedimento que já esteve em moda para pessoas mais vaidosas, Jéssica está sentada na cadeira do salão, com o rosto a 1,4 metros do espelho plano e vertical. A sua hair design, cabeleireira de salões estilizados, a questão gosta de explicar bastante aqui, né, pessoal? Está posicionada a 60 centímetros mais distante do espelho em relação à sua cliente, né? Então, é possível afirmar corretamente que a distância entre a imagem da hair design fornecida pelo espelho e Jéssica vale em centímetros. Sempre interessante você desenhar, tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui a hair design. Não vou ficar chamando de hair design, vou colocar um nome para ela aqui, deixa eu pensar. Vai ser a Vanessa. Vanessa é meu nome de cabeleireiro, né, pessoal? Então, tá aqui a Vanessa cabeleireira, tá aqui a Jéssica, tá aqui a Jéssica. E aí tá aqui o espelho. Vamos fazer o espelho bem aqui. Fazer ele aqui vai ficar desproporcional, tá, gente? Mas é porque se eu fizesse mais pra lá, ia dar ruim aqui no espaço, tá? Aí, ó, da Vanessa, né, que é a cabeleireira, até a Jéssica, tem 60 centímetros. Da Jéssica até o espelho, tem 1,4 metros. Eu vou colocar em centímetros, porque a questão quer a resposta em centímetros. Então, é como se fosse aqui, ó, 140 centímetros, tá, pessoal? Então, meus jovens, a imagem da Jéssica vai estar aqui. Essa daqui é a Jéssica, tá? Vou colocar só um jotinha, porque eu tô com preguiça. E a imagem da Vanessa vai estar bem aqui, ó. Aqui tá a Vanessa. E aí a gente tem que lembrar que o espelho ele é simétrico, né, pessoal? Então, ó, do espelho até a Jéssica tem 140 centímetros também. E da Jéssica até a Vanessa vai ter aqui os mesmos 60 centímetros. Ignora que tá desproporcional aí, é porque senão não ia caber aqui, tudo bem? Bom, ele quer saber a distância entre a imagem da hair design, que no caso é a Vanessa, ou quer saber a distância da imagem da Vanessa, que é esse cara de verde aqui que eu destaquei, e a Jéssica, ó, pessoal, quer saber essa distância aí, beleza? Então, quer saber a distância daqui até aqui. É só você contar, ó. 140 com 140 dá 280. Mais o 60 vai dar 340, tá, pessoal? Então, essa distância daqui até aqui vai dar 340 centímetros. Tá? Centímetros. Então, a alternativa correta aqui da número um é a letra D. Tudo bem, pessoal? Galera, vai ter questão disso na prova, hein? Questão de você
analisar as distâncias, né, da imagem até um objeto, até outro e tal. Então, pelo amor de Deus aí, presta atenção no serviço. Por isso que eu separei também a questão número 5 aqui também do Consolidando, que ela trabalha mais ou menos com a mesma ideia. Olha só, um barbeiro B, aí aqui, só que essa 5 aqui, ela é um pouco mais difícil, tá, pessoal? Porque tem dois espelhos, tá? Tem dois espelhos. Ó, um barbeiro B segura um espelho plano E2 de espessura desprezível paralelamente a outro espelho plano E1, também de espessura desprezível, permitindo que o seu cliente A observe no espelho E1 o seu corte de cabelo na parte posterior da cabeça. Determine a menor distância entre o cliente e a imagem que ele observa da sua nuca no espelho E1, considerando que a cabeça do cliente também possui dimensões desprezíveis. Beleza, aqui é o seguinte, pessoal. Eu tenho dois espelhos, ó. Tem esse espelho E1 e tem esse espelho E2, tá? Eu vou tentar desenhar em cima da imagem aqui, se não ficar legal. Aí a gente replica aqui para o nosso quadriculado, tudo bem? Na verdade, eu vou fazer um esquema aqui, galera, rapidinho. Quem sabe faz ao vivo aqui. Vamos jogar logo essa imagem aqui para dentro do quadriculado aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Vamos jogar ela um pouco mais para cá, beleza? Tá bem aqui. Seguinte, galerinha. O jovenzinho aqui, ele está observando dentro do espelho E1. O espelho E1 é esse espelho aqui, ó. A imagem dele lá no espelho E2. O espelho E2 é esse espelho aqui, ó. Só que é o seguinte, ó, você tem que prestar atenção no detalhe que é o seguinte, ó, onde que está a imagem desse jovenzinho? Esse jovenzinho está a uma distância de 0,6 centímetros do espelho E2. Então, no espelho E2 é como se a imagem dele tivesse aqui, ó. Também é como se a imagem dele tivesse daqui para cá com os mesmos 0,6 metros, tá, pessoal? Com os mesmos 0,6 metros. Então, é como se a imagem dele tivesse aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui, ó, que eu acabei de fazer, né, que seria a imagem da nuca dele, vamos chamar esse ponto de I. Tudo bem? Esse ponto de I. Essa imagem está localizada aqui. Aí o seguinte, ó, no espelho E2, né? E no outro espelho, que é o espelho E1. No espelho E1, o que que ele vai observar? Ele vai observar ele virado aqui, ó. Então ele vai estar aqui, mais ou menos aqui. Aí qual é a distância dele até o espelho? A distância dele até o espelho é a mesma aqui, ó, que no caso é 1 metro. Aí, depois dele até o outro espelho, tem mais 0,6 metros. Aí aqui está o outro espelho. Beleza. E dentro desse outro espelho vai estar a imagem dele, que é a imagem agora que ele está visualizando, né? E qual é a distância dessa imagem dentro desse espelhinho aqui, ó? Aí tem mais, opa, apaguei sem querer, tem mais, ó, 0,6 metros. Deixa eu apagar aqui, que eu apaguei tudo sem querer. Então, ó, daqui até aqui tem 0,6 metros. Daqui até aqui dá 1 metro. Daqui até aqui tem 0,6 metros. E daqui até aqui eu vou ter mais 0,6 metros, que é onde ele vai realmente se ver, ó. No ponto aqui, ó, vamos chamar esse ponto de I. Só que eu vou chamar de I tracinho, porque, ó, esse cara aqui, gente, ele vê a imagem da nuca dele aonde? E o olho dele não tá virado para trás, né, pessoal? Para ele olhar para trás e ver. Ele tá virado para frente, né? Pela imagem dá para perceber isso. Então, ó, é daqui dele até aqui, ó, até aqui. Então você vai ter que contar toda essa distância aí, tá? Ó, daqui dele até aqui, que é onde ele vê a imagem da nuca dele, beleza? Aí, ó, aqui, né, tem 1 metro também. Aí vamos contando, ó. 1 metro mais 1 metro dá 2 metros. Com 0,6 dá 2,6 metros. Com mais 0,6 dá 3,2, né, pessoal? Então, ó, daqui dele até a imagem da nuca dele tem 3,2 metros. Tudo bem? Então, a nossa resposta é a letra E. A letra E é a nossa alternativa. Beleza? Finalmente, por último, não menos importante, vamos à questão aqui saideira.
Então deu tempo, tá, pessoal? A gente vai fechar o vídeo só em parte 1 e parte 2 mesmo, tá bom? Questão número 9, e ela fala o seguinte, ó. Um raio de luz vertical incide no espelho plano horizontal. Se o espelho girar 20 graus em torno de um eixo horizontal, o raio refletido se desviará de sua direção original dele. Pessoal, isso aqui é bem tranquilo. Isso aqui é rotação de espelho plano, né? Ele rotacionou, né? O ângulo de rotação é o beta. E ele rotacionou em 20 graus. E aí ele quer saber o alfa, que é o ângulo do desvio do raio refletido. E aí a gente fez uma aula bem complicadinha, né, de rotação de espelho plano, só que a gente conseguiu visualizar que o beta era sempre, desculpa, o alfa, né, minha gente, era sempre o dobro do beta, né? O alfa, que é esse ângulo que ele quer saber, era sempre o dobro do beta. Então é só você fazer aqui, né, duas vezes o 20, que aí você vai encontrar 40 graus. Beleza? Então, rotação de espelho plano é bem tranquilo, né? Se cobrar um valor numérico, no caso, né? É só você dobrar esse valor numérico aí que você encontrou, beleza? Bom, gente, é isso. É, Se tudo der certo, a gente vai ter mais um vídeo aí que vai ser da lista de revisão que a gente vai fazer na quarta-feira, né? Que tá lá na sala do Google. Mas eu não garanto nada, não. Talvez eu consiga gravar esse vídeo, talvez não. De qualquer forma, bons estudos, boa prova, tamo junto e até mais. Valeu?